quando não tem ninguém que pode patrocinar os nossos sonhos ou pelo menos ajudar a abrir algumas portas. Será que só algumas de nós têm o direito de sonhar alto? Como faz quando você não nasceu herdeira? Eu sou Amanda Morim, sócia fundadora da Mood Content e este é o Não Nasci Herdeira, o podcast de quem sonha alto, mas precisa pagar os próprios boletos. Roda a vinheta. Oi, gente! Para o nosso episódio de hoje, eu tô com a Roberta Cuenca, que se vocês não conhecem ainda, vocês precisam conhecer agora. A Rô tem uma longa carreira como executiva em um dos maiores bancos do país, passou por uma transição de carreira para a área de educação corporativa e hoje é gerente de educação na Planejar, Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Ela é mãe do Pedro, uma mulher extremamente elegante, vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouquinho. Tem uma oratória impecável, que eu tenho que comer feijão com arroz, tá, gente, para chegar até lá. Por favor, não comparem tanto. E é uma grande inspiração para mim, eu tenho certeza que vai ser para vocês também. Seja bem-vinda, Rô. Ai, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. E vamos bater um papo. Tomara que nesse bate-papo a gente possa se conhecer cada vez mais. E obrigada e parabéns, né? Tá incrível tudo aqui, tem te acompanhado. Então, você também acaba por inspirar muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Obrigada, Rô. Um prazer. Então, para a gente começar e ficar na mesma página, eu queria conhecer a Rô, mas conhecer mais profundamente. Queria que você me contasse um pouquinho da sua história, da sua família e como foi o comecinho da sua trajetória profissional. Ah, boa. Nossa, faz tanto tempo. Mas eu comecei a trabalhar, a ter responsabilidade do trabalho numa perfumaria, para você ter uma ideia, que era, acho que a opção que era mais fácil, que se tinha ali. E aí, nesses primeiros momentos, era o emprego para pagar a faculdade, né? Então, eu e meu pai, a gente entrou numa sociedade em que ele pagava metade da faculdade e eu a outra metade, com 100% do meu esforço ali. E saía dessa perfumaria e ia para a faculdade. E aí, algumas oportunidades começaram a acontecer, algumas entrevistas, e aí que bateu ali uma entrevista para um banco. E eu falei, nossa, você já pensou, né? E eu, quando menina, né, quando eu ia pagar uma conta nessa instituição, eu olhava e falava, nossa... O banco tinha um status, que né? moçada bacana. Era uma coisa chique. Aqui. Nossa, e assim, as mulheres muito bem posudas, né? Vestidas. E aí, todo aquele mundo me encantava no primeiro momento. Então, conseguir uma entrevista ali já foi incrível. E aí eu fiz essa entrevista muito garota, muito sem experiência nenhuma. Penso que era um momento diferente, inclusive, que a preparação para conversas de entrevistas não era próximo do que se tem hoje, né? Então, a quantidade de informação para isso que se tinha no passado era mínima. Então, eu fui muito menina, muito garota e, obviamente, recebi uma reprovação. E aí... Poxa, fiquei chateada, agradeci o mundo ali, né? Então, fui agradecendo quem contribuiu ali para eu estar, mas, poxa, muito frustrada. Naquele momento, eu falei assim, cara, e agora? Eu vou continuar fazendo o que eu sei fazer, né? Que é estar ali. E aí, de repente, veio uma outra oportunidade nesse mesmo banco. Eu falei, agora eu vou me preparar. Então, me lembro que eu, na sala dos meus pais, treinei conversas com a minha irmã, sabe? Treinei condições ali para eu ir um pouco melhor do que eu podia e já tinha experimentado aquela situação. Então, eu falei, bom, eu não vou ser pega de surpresa totalmente. Já sabia um pouquinho mais do terreno, né? Já sabia um pouco mais, já conseguia perceber o que era importante, então mandei ver, né? E deu tudo certo. E aí, voltar para casa, assim, com já o recado, né? Que fui bem, fui para a final e que eu tinha uma chance ali já, nossa, me deixou muito feliz. E aí veio a confirmação e aí, nossa, uau! Então, eu penso que lá em 2003, quando tudo isso aconteceu e quando esse começo de uma profissional estava acontecendo, entrar
nessa instituição foi muito importante, foi muito relevante para mim, né? Então, mais do que sonho, era também uma questão de início profissional de verdade, né? Eu tinha isso muito na minha cabeça. Tinha o peso também da marca. Peso, exato. E aí, assim, meu pai sempre me fala isso, né? Assim, se dedica muito, porque com dedicação você é imbatível, né? E foi o que aconteceu. Eu comecei a me dedicar muito na função que eu tinha, que era uma função inicial. Lá atrás, naquele tempo, entrar como caixa, né? Caixa humano ali atrás do balcão, era uma função muito importante, né, para as instituições. E aí eu fiquei um tempo ali, recebi convites para ir para a área comercial, neguei, recebi de novo e aí encarei, né? Então foi uma primeira decisão de carreira que eu tive que tomar, se eu saía de algo operacional e ia para o comercial daquela instituição. E você imagina por que você recebeu esses convites? Eu imagino, assim, eu sempre fui muito arrumadinha, digamos assim. E aí eu sempre me preocupei muito com isso. Então, a imagem pessoal associada também ao como se falava. Então, foram preocupações existentes durante a minha jornada inteira, sabe? Aí chamou atenção o teu perfil. Foi. E claramente, assim, eu me lembro de um líder que, naquela ocasião, a agência tinha fechado, enfim, ele solta no meio ali do salão, do tipo, olha, você já pensou em estar na área comercial? E aí todos os colegas de trabalho olhando. E aí eu envergonhei no primeiro momento, mas eu falei assim, nossa, que convite legal que ele me fez, né? Será que é bacana? E aí aconteceu um evento importante que me marcou, que foi o seguinte, os meus colegas de trabalho de função, eles diziam sempre, não vai, não faz isso, você não vai se dar bem. E, além disso, não vai dar certo. E aí, naquele momento, assim, eu entendi muito do tipo, nossa, deve ser horrorosa essa função, deve ser um negócio que é para você ir para te desligarem. Pensei nisso imediatamente, mas não. Eram profissionais que já estavam ali há bastante tempo e que não queriam mudar, né? Então, naquele momento foi, acho que a minha primeira marca ali, que até hoje ecoa quando eu penso em carreira, em autodesenvolvimento, que foi perceber uma zona de conforto muito forte do meu lado, assim, e com poder de influenciar, tá? E eu acho que quando você se move próximo de pares, assim, diz para eles que eles não estão se movendo, né? Então, causa uma insegurança, um medo. Tipo, você está dando recado de que eles estão estagnados. Eu acho que isso mexe bastante. Nossa, mexe demais. E aí, mas, no tempo, a gente vai percebendo que é mais sobre eles, né, do que a gente. Enfim, então, rolou a área comercial, curti. E aí, nessa área comercial, teve um segundo momento na carreira que eu me senti muito inspirada. Você já se sentiu muito inspirada por alguém, por algum profissional? Sim. Então, muito bom. Eu, de repente, estava num dia a dia normal e aí uma pessoa muito bem arrumada, muito bem falante, entra ali naquela agência e diz que é o consultor de investimentos daquela agência, né? Daquele espaço. E aí eu falei, cara, o que é isso? O que é um consultor de investimentos? Então, parei para ouvir, acompanhei o que ele fazia e me apaixonei. Eu falei assim, nossa, gosto disso. E aí foi onde eu me senti inspirada pelo tema investimentos. Então, eu busquei nele as referências. Então, olha, gostei de te ouvir. Como que você fez para chegar até aí? E aí ele dividiu que haviam certificações, haviam áreas que falavam especificamente de investimento, e eu falei, cara, me amarrei. Você entendeu um pouquinho mais do caminho. Deixa eu entender alguns caminhos, né? E aí teve um segundo momento marcante que eu lido no mundo financeiro até hoje, no mercado financeiro até hoje, em educação, que é o primeiro recado de um líder que virou para mim e falou, tudo certo, você buscar uma oportunidade, mas para essa oportunidade você tem que tirar uma certificação. E acho bom você passar.
Então, foi um recado, caramba! Como a pressão vem. Como assim, né? E de verdade foi aquele recado e acabou. Então, fui, deu certo, acabei tirando a certificação, fui aprovada para ir para a área. E lá eu penso que foi uma das melhores escolas, assim, né? Tanto num contexto de perceber quem eu era profissionalmente, perceber que contexto do mercado financeiro eu estava e também o peso da instituição que eu estava. Então, foram anos, assim, subsequentes que me fizeram pensar sobre, cara, eu faço algo importante, né? Então, para quem conhece certificação financeira, acabei tirando a CPA 20, a CPA 10, né, na escadinha ali. Uhum. E aí fui galgando espaço por dedicação mesmo. Então, cheguei até esse cargo de consultora de investimento, especialista de investimentos. E aí tive uma oportunidade de atender clientes diretamente numa mesa, né? Então, presencial, que era um caminho desejado ali na época. E aí veio 2013, 2014, que foram anos fundamentais assim para a mulher que sou hoje, que foi descobrir a minha maternidade, né? Então, de repente, descobri que estava grávida, Uhum. né? E eu falo, de repente, descobri, porque eu estava tentando ter o Pedro há um ano, assim. E, nossa, era um desafio todo mês, assim, se deparar com não deu certo. E aí, em um momento mais do que oportuno, acabou dando certo. E aí eu engravidei do Pedro. Uhum. E nesse momento acontece algo importante na carreira, porque eu estava muito bem na carreira e a gestação acontece. Então, naquele momento eu falei, nossa, consegui chegar, consegui galgar. E agora, né? Eu estou buscando liderança de pessoas. E aí vem a gravidez, vem a gestação, e na minha cabeça ia interromper todo o trabalho. Todo o trabalho. Então, estava muito feliz porque era algo que você queria muito, mas outro lado seu falou, tá, e a minha carreira vai para onde agora? Então, naquele momento, contar para o líder não era o desafio é pensar que se eu contasse as chances que existiam declaradas, porque você está indo bem, você está pronta, de repente podiam não existir mais. E aí eu falei, nossa, que situação. E, Rô, só abrindo um parênteses rápido aqui, do quanto a preocupação é legítima, eu não sei se você viu, mas recentemente teve um caso no SBT de uma jornalista que, num programa X, citou que ia começar a tentar engravidar, né, funcionária do SBT. E ela foi demitida na sequência. Isso que ela falou num programa ao vivo, assim, tipo, ou gravado, não sei. Então, ainda é legítima a nossa preocupação, né? Em relação à carreira e gestação, e ter o primeiro filho, gravidez. Sim. Tem algumas de nós que têm muita sorte, que os líderes apoiam e que dá tudo certo, mas com algumas ainda, às vezes, rolam questões como essa, né? E assim, tá na hora da gente parar de pensar, né, sobre isso de uma maneira tão crítica no contexto do interromper a carreira, porque ter um filho é uma decisão e tem que ser da mulher, né? Acho que por mais que o meu companheiro naquela ocasião pudesse, obviamente, ali dividir a responsabilidade da decisão, a mulher tem que saber que a decisão é particular, né? Então, você vai sim interromper a dedicação prioritária, né? Porque até aqui a dedicação prioritária pode ter sido estudos, pode ter sido trabalho, mas agora e a partir de agora tem uma criança, tem um ser que vai depender de você. Então é uma decisão muito importante. E você, quando é líder, você precisa saber que esse momento para uma mulher, em algum momento poderá acontecer. Eu conheço muitas mulheres que decidiram não ter filhos. É uma decisão e está tudo certo.
Mas ao passo que se decide ter uma criança, há uma dedicação prioritária. Então, a gente não pode deixar de planejar isso. Né? Então, acabou dando tudo certo para mim. Eu me lembro que eu fiz um assessment gestante de, eu penso que 5 ou 6 meses, e aí eu entrei na sala dessa entrevistadora e ela falou, mas você está gestante? E aí eu disse, sim, estou gestante competente. Então, aconteceu toda a entrevista ali, fui aprovada e saí de licença maternidade. Então, foi um encontro acho que de alma, coração com o Pedro, assim, de uma maneira... Eu conheci o grande amor da minha vida. Então, a gente não entende o que é esse amor, assim... E é uma coisa enlouquecedora que a gente pega fogo. Acho que é um pouco disso. E pensando um pouquinho assim na Roberta depois, né, de ter sido mãe, quais transformações assim você sentiu em você como pessoa, como profissional? Como foi se reconhecer de novo? Né? Eu tive uma gestação muito tranquila, tive os primeiros meses do Pedro muito tranquilo, então eu não tive um desconforto no sentido de, nossa senhora, que prejuízo, né? E pelo contrário, assim, acho que por tudo como aconteceu, eu consegui ser muito forte para voltar ao trabalho, sabe? E o trabalho é também uma das prioridades da minha vida, não posso negar. Eu sempre me dediquei muito a funções, né, ao trabalho, ao fazer com bastante atenção, excelência. Então, são amores diferentes, né? Então, eu preciso cuidar do Pedro, que é a minha prioridade. E o meu trabalho é a minha vida, né? Então eu sempre tive esse pensar, assim, sabe? Então o que eu percebo transformador, assim, é o como a gente se vê passando por essas fases e vai aprendendo, né? Então eu acho que esse poder de adaptação da mulher é fantástico, assim. Então eu reforço que e teve conversas com a minha mãe que ela virou e falou assim, nossa, estou surpresa pela mãe que você é, porque de verdade né? Acho que alguém duvida da gente, alguém duvida da nossa competência sobre poder ser mãe e trabalhar como a gente quer trabalhar. Então de novo, assim, penso que a dedicação ao Pedro nunca pode falhar, né? No entanto, tem um trabalho muito importante a ser feito e, como eu disse, eu amo trabalhar, né? Sim. Eu, assim, compartilhando um pouco da experiência, na minha gestação, eu já senti que a minha perspectiva sobre algumas coisas mudou. Por exemplo, coisas que eu achava que era o fim do mundo, que eu me descabelava, que eu achava, meu Deus, isso aqui é para agora e tal. Eu tô entendendo melhor o timing das coisas, sabe? E sabendo priorizar mais algumas situações. Sim. Parece que estou mais paciente e entendendo o que de fato merece a minha atenção naquele momento. E eu acho que isso ajuda muito, porque conforme a gente é jovem e tal, parece que tudo é muito urgente, tudo é muito para agora. E eu acho que a gestação já veio para me dizer, calma. A gestação dá muitos recados, né? E a gente engrandece, assim, como mulher, de uma forma assustadora, porque você se comporta como defesa mesmo, assim. Então, tudo que você vai pensar ou fazer é na defesa de alguém, né? Então, há uma transformação importante sobre o que importa. Exato. Né? Senso de prioridade e de importância. E isso, sem dúvidas, você vai enfrentar como eu enfrentei, como muitas vão perceber, né? E aí, quando eu voltei, assim, outro mundo. Então, acho que um ano, meses de licença, quando você volta para uma instituição como essa, as coisas mudaram, pessoas mudaram, e aí eu, depois de 5 meses, fui promovida para aquele cargo que, quando eu estava me preparando e a gestação veio,
ela aconteceu. Uhum. Então, eu percebi um contexto de meritocracia muito forte nessa empresa, né? Então, eu acho que foi uma das formas que fez eu me perpetuar por mais tempo ali naquela instituição. Uhum. Então, foi muito legal esse momento, assim, foi marcante também, né? Uhum. E aí, como líder de pessoas, aí vários times tive, então, times mais técnicos, no mercado financeiro, times mais juniores, né, que precisavam ali de uma dedicação de desenvolvimento. E aí é que entra essa vibe de educação, né, porque eu sempre me vi muito colaborativa, participativa. É, eu buscava ser referência em algumas coisas e eu tinha sinais de concretização dessas referências. Então, capacitação, desenvolvimento de pessoas estava muito colado comigo, assim, com a minha... Mesmo quando você não estava na área, isso já fazia parte do seu dia a dia. E aí, quando foi 2019, conversas com o meu líder, a gente fez meio que um mapa e percebeu que, olha, Rô, o seu soft skill está gritando aqui e eu acho que você tem um caminho interessante nesse mundo. E eu penso que esse é um recado legal também, assim, você precisa estar atenta durante a sua jornada, carreira, assim, a esses recados que às vezes a gente recebe com tanto preconceitos, né? E que na verdade são recados de confirmação do que você é, né? Então você precisa ter conversas muito profundas, né, sobre o que você quer, e mesmo que você não saiba o que quer, né, quem são as pessoas que você confia para que elas sejam mediadoras ali de isenção, que elas não tenham talvez um ponto de vista viciado e que você possa pensar sobre o que ela fala. Então, que rede é essa de apoio, né, que a gente vai criando ao longo da nossa caminhada. Sim, né? eu concordo totalmente. E acho que nesse recado que você trouxe dessa liderança, veio o que era mais natural em você. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas buscando, né, caminhos de carreira e desenvolvendo várias habilidades, o que é muito importante, mas não se atentam o que ela já é reconhecida pelos seus pares, pelas pessoas que estão em volta. E, normalmente, ali está o nosso maior talento. Exato. Ali está a nossa maior fortaleza. Então, claro, você tem que desenvolver o resto, mas está muito atento a esse autoconhecimento mesmo e ao que vem de feedback externo, porque ali acho que está um caminho muito seu e muito natural e que as coisas vão fluir mais facilmente, né? Sim, sim. E tanto é que depois, um pouco depois, eu me senti inspirada em fazer um curso muito importante sobre pontos fortes. Então, hoje eu sou coaching também de pontos fortes e é muito isso, assim. Vamos descobrir os seus 5 talentos dominantes. Uhum. E dentro desses seus 5 talentos dominantes, que são seus, que é a essência, vamos torná-los ainda mais significativos, né? Então, como que a gente faz um trabalho para você estar melhor no que você já é? Uhum. Né? E é o que você falou, muita gente erra tentando se encaixar num padrão. Muita gente posterga reconhecimentos e oportunidades porque modela um jeito de ser e que não é o seu, né? E acaba não dando certo, porque não é teu, não é natural, não é... E daí tá em espaços que talvez o que é mais natural não é tão valorizado, porque Exato. não é a habilidade necessária. Exato. Não conecta, né? Acho que esse é um ponto importante. Mas, embora esse soft skill era muito presente ali como recado desse líder, assim, eu precisei buscar o conhecimento técnico também, né? Então, foi nesse período também que a certificação CFP, né, que é para planejador financeiro, aconteceu. E, assim, uma mulher que precisa trabalhar e que precisa se organizar para estudar e que estuda e que se fecha, se isola, que conquista uma certificação dessa, nossa, é um momento ímpar, assim, na carreira, né? E eu posso dizer que é carreira porque essa certificação, embora seja para você, o impacto quando você a tem
é extremamente importante. Então, nesses anos de preparação, de feito, de estudo, cara, assim, foram anos que o conhecimento mudou, né? E aí você começa a perceber que esse impacto do conhecimento vai para a tua casa, vai para as interações com seus profissionais. Então, é muito mágico, assim, se descobrir competente, né? E aí, em 2020, quando a educação corporativa aconteceu, o curioso, e eu falo muito disso, é que eu me vi incompetente para a educação corporativa. Então, eu vinha numa jornada de área comercial, líder de pessoas na área comercial, com a certificação CFP me dando ali, né, a distinção no mercado financeiro, mas eu disse, quero educação, quero capacitação, quero desenvolvimento. E aí, com uma oportunidade ali num segmento de alta renda, eu pude estar nessa área que fala sobre como se tornar um profissional melhor, se desenvolvendo, enfim. E como é que foi essa ponte, assim, essa transição? Foi incrível, assim, eu digo que foi Deus que falou, olha, você chegou até aqui, só faz isso daqui que eu faço o resto, mais ou menos assim, mas numa sexta-feira eu geralmente rolava alguns e-mails de oportunidades internas, diárias, enfim, e aí rolou um e-mail de oportunidade interna numa área de planejamento. E aí eu vi aquele e-mail e falei assim, não, essa vaga eu não quero, mas esse é o líder que está lá falando de educação, capacitação. Deixa eu mandar um e-mail para ele. Eu mandei um e-mail para ele falando, ó, você não me conhece, mas eu trabalho com pessoas que você conhece, você trabalha com pessoas que eu conheço e eu gostaria de ter uma oportunidade de conversa com você, porque eu admiro a área de capacitação, mas eu percebo que tem algumas oportunidades, enfim. E aí, muito naquele medo, né? Mandei um e-mail para um executivo, será que ele vai dar atenção? Se der, tudo bem, se não der, joia. Aí eu estava mexendo nas minhas coisas, desligando, o e-mail volta 5 minutos depois, falando, Rô, lembro de você sim, vamos marcar uma conversa. E aí eu falei, nossa, que show, né? E foi providencial. Acho que tem 2 pontos aí que você falou que dá para trazer uns insights interessantes. Você teve a coragem de falar com a pessoa-chave ali, que muitas vezes as pessoas já impedem, se autocensuram antes de fazer. E 2, provavelmente a sua reputação já tinha chegado até ele. Senão ele não teria respondido tão rápido e falado, não, eu vou dedicar meu tempo aqui a essa pessoa porque vale a pena, né? Eu confio nisso também. E deu muito certo, assim. Rolou uma conversa, uma segunda conversa, aí foi uma entrevista mais formal com a área de pessoas, aí veio a resposta positiva e eu falei, nossa, show de bola. Veio a pandemia, né? Então, 2020, em março, estávamos todo mundo em casa e aí eu olhei com muita apreciação. Eu tenho um pouco disso, sabe, Amanda? Assim, eu sou muito positiva. Eu olho com um ar de apreciação e evito um julgamento já bloqueador, assim, né? Então, acho que isso é um ponto que me deixa mais feliz em ser, né? E aí, nesse momento, eu falei assim, caramba, vamos para casa, todos em casa, mas para a área de educação isso pode ser legal. E aí, recebi um time que estava ali há bastante tempo, fiz conversas com essas pessoas para provocá-los a pensar em carreira, no que queriam, enfim. Dei a mão para a galera, então, você quer isso? Bora. Você topa? Quero, vamos. Então, a gente montou meio que um plano para eles, assim. E foi tudo acontecendo. Então, eu fui aprendendo a estar numa área. Alguns erros aconteceram, porque, de verdade, eu estava ali percebendo como tudo acontecia. Então, você olhar para uma situação ou um esquema que já funciona e, de repente, você propor algo novo e começar a questionar muito dos porquês que tudo acontece daquele jeito. Então, dá uma incomodada, Claro. enfim. Mas, assim, eu fui percebendo que tinha um jeito de levar
essas interações muito positivas. E cada ano foi melhorando isso. E esse mundo de certificação também acabou colaborando, porque eu também decidi me dedicar muito a isso, né? Como os profissionais do mercado financeiro poderiam ter mais oportunidades, mais ajuda para fazer provas como essa, passar e encarreirar, ter uma carreira mais interessante, assim. Então, dentro da minha jornada e do meu legado, Amanda, assim, eu olho para trás com muita admiração sobre as parcerias que eu consegui fazer, sabe? Você é uma delas, né? Acho que a gente se conheceu, Sim, se conectou e conseguiu continuar, né, conectado. E esse é um desafio hoje do mundo corporativo. A gente se rotula muito na instituição. Então, é a Roberta Cuenca que está na área de aprendizagem. Mas eu, com esse tamanho de parcerias e dedicação, eu pude perceber que parte disso é a Roberta. Né? Então, rolou uma síndrome da impostora em alguns anos, aí, do tipo, não, você só é porque está. Mas eu fui percebendo que não era bem assim, que era o lugar que eu estava fazendo o melhor trabalho e que, de verdade, esse legado estava sendo construído por estes motivos. Sim. E não só por cadeira. Né? Sim. O que você é, enquanto pessoa e profissional, fica, né? E acho que a gente comentou um pouquinho disso também nos bastidores, que as conexões verdadeiras que você faz ali, elas ficam. Porque existem momentos de carreira, né? Exato. A maioria, acho que vocês falam, eu ouvi bastante disso também nessa instituição, que a pessoa está no cargo, né? Exato. Então, a gente sabe que movimentações acontecem o tempo todo. Então, o que você vai deixar de imagem e de impressão das pessoas é o que vai ficar, né? É isso. E aí, quando vem, né, em 2024, um convite, uma oportunidade de mudança, eu parei para pensar, Amanda, nesse legado, né? Porque foi um legado construído com parcerias e parcerias de vários lugares e vários recursos que eu me vi podendo agarrar. Eu acho que esse recado é importante também, né? Às vezes a gente fica tão ali à mercê da função que se fecha para essa caixa e não sabe fazer muito mais do que aquilo. E eu pude, nesse meu aprendizado aqui, nesses últimos anos, perceber que os recursos que estão na sua mão precisam ser utilizados. Né? Então, quais são os recursos externos, internos? Falo bastante de parceria, porque são estas que efetivamente estão no seu dia a dia, fazendo as coisas acontecerem. Eu, como líder, precisei buscar time competente. Então, do meu lado, tinha os melhores que falavam sobre esse contexto de educação, de certificação. A gente não pode arriscar, tem que ter os melhores. Então, foi uma junção de talentos ali que foi dando muito certo e que eu fui percebendo que fazer o que eu fazia inspirava muita gente. Eu estar onde eu estava inspirava muita gente. Eu falar do meu jeito, que foi muito criticado no passado, né, no sentido de calmaria demais, jeito tranquilo demais. Pelo contrário, isso traz uma conexão infinita com as pessoas. Então, esses julgamentos, né, eles vão existir. E como que você administra isso para que você não tenha paralisias é muito importante. Né? Então, quando veio esse convite no ano passado, eu fiquei lisonjeada. Assim, eu falei, nossa, trabalhar ao lado de pessoas que eu me sinto inspirada. E que foi toda uma construção, né, ao longo de anos. Construção. Então, tem um paralelo importante. Né? A gente... eu recebo até... Eu acho muito estranho isso, mas muitas pessoas falam, nossa, Rô, você me inspira, tal. E aí, quando eu olho e eu vejo pessoas que eu me sinto inspirada, nossa, é fantástico, assim. Então, as pessoas inspiram, né? A gente move gente mesmo. E eu estou muito feliz, assim. Eu penso que
estar onde eu estou, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Falar com o mercado financeiro. Um mercado muito exigente. Um mercado muito exigente. O planejador CFP, ele é um profissional diferentão mesmo, que é exigente, que busca conhecimento natural. Então, não tem fricção de educação para ele. Ele vai atrás, ele busca, porque ele sabe que se ele não fizer, ele não vai ter as oportunidades. Então, começar a participar disso de uma maneira estratégica, nossa, está me fazendo muito feliz, assim. E para as mulheres, né, Amanda, eu acho que tem um caminho importantíssimo para aquela mulher que quer ser planejadora financeira, quer estar no mercado financeiro, porque se a gente vê o quanto cresceu, assim, a gente está se posicionando, né? Então, sei lá, em 2018, 2019, a gente tinha 260 mulheres profissionais CFPs, assim. E agora a gente tem mais de 1.300 mulheres CFPs, assim. Então, é um mercado que está em ascensão, as mulheres estão conseguindo se posicionar, elas estão conseguindo chegar, se organizar. Mas como eu te disse, assim, o meu processo foi ter uma criança, se dedicar ao trabalho, se dedicar aos estudos, é a realidade de muitas mulheres, né? Então, como que a gente se apoia nessa rede que te ajuda a fazer o que você tem que fazer? Sim, né? Que é o caminho, né? Que é o caminho. E, Rô, falando um pouquinho, assim, da sua trajetória quanto líder, né? Eu acho que um desafio que nós mulheres temos, que acho que os homens não enfrentam tanto, é a questão do tom. De chegar no tom ideal para você ser ouvida, você ser respeitada, né? Quanto ao teu time, quanto aos pares, em todas as tuas relações. E também não ser mal interpretada. Sim. Que eu acho que você tem o tom ideal, assim. E eu queria entender desse processo. Foi algo que você desenvolveu? Já era algo mais natural? Como que foi para você, enquanto líder, esse processo? Assim, eu assumi um time de profissionais no mercado financeiro em 2015. E ali foi meu primeiro time. Foi o primeiro time que eu mais errei, né? Porque eu estava com a sede de acerto. Eu queria ser muito legal como líder. Eu queria ser a líder mais aceita, da hora que eles pudessem ter e falassem de mim. Enfim, então são perspectivas assim de aceitação que hoje eu nem consigo pensar nisso, nem tenho mais. Mas lá eu tive, né? E assim, você no mercado financeiro, sendo líder, onde o time, a maioria são homens, é natural que você seja questionada, né? É natural que você seja até colocada como não é competente para estar. Tem que se competente, não é competente até que se prove o contrário. Exato. Então, assim, eu ali me vi errando num contexto muito de querer acertar com eles, assim, sabe? De querer defender coisas muito legais, de querer ser ali uma representação do time de uma forma muito grande. E aí eu fui percebendo que, ao longo dessa minha necessidade, o que mais importava é ele sentir que ele tem alguém para contar, né? E eu nunca vou me esquecer, assim, uma vez um profissional homem, né, gabaritado, nossa, assim, eu olhava para ele e falava assim, nossa, ele é um profissional de bastante peso. E aí uma pessoa conhecida do diretor, do CEO do banco, pediu uma recomendação, ele deu a recomendação e aí foi parar, obviamente, essa recomendação lá no executivo e a cliente dele perguntou, essa recomendação tá boa? Posso seguir tudo que ele me falou? E aí veio aqui um e-mail para mim, naquele momento, falando assim, Roberta, dá uma olhada nisso, porque a gente não pode errar com essa pessoa, porque ela é amiga pessoal do executivo, né? E aí eu falei assim, gente, tá tudo certo, sem olhar. Eu não olhei, mas eu falei, tá tudo certo. Se é com esta pessoa, está tudo certo. Mas eu vou pedir uma coisa.
Se vocês quiserem avaliar, confirmar a recomendação, tá tudo bem. Só não mudem a recomendação que o meu colaborador deu. Amanda, parece simples o recado aqui, assim, mas naquele momento, e depois ele falou isso para mim, eu consegui transmitir a confiança que ele precisava. Eu credenciei a patente dele, eu credenciei o profissional que ele é. Uhum. Então, no fundo, o que a gente quer profissionalmente é que a gente seja reconhecido pelo que a gente conquista, pelo que a gente investe, pelo que a gente é no dia a dia. Uhum. Então, eu fui aprendendo muito isso, que às vezes assim a gente é julgada pelo que a gente faz porque a gente está mirando fazer alguma coisa que não tem valor. Então, teve momentos que essa percepção assim de poder ter feito diferente, melhor, aconteceu. Mas eu nunca senti poxa, ela não é competente. Não era, talvez velado, mas declarado, assim. E falando assim, sobre a assertividade em comunicar, que eu acho que durante a nossa trajetória, às vezes a gente tem que dar recados que não são tão gostosos de receber, assim, tão simples, né? E como você fez para quando esses recados tinham que ser objetivos, no sentido de aquilo teria que acontecer ou aquela decisão teria que ser cumprida, para encontrar a forma ideal de comunicar aquilo? Esse é um ponto que, durante a minha jornada e formação de líder, eu me via com muita dificuldade, que era, cara, assim, eu vou ter uma conversa difícil, deixa eu começar fofa, deixa eu começar falando o que ele quer ouvir, deixa eu ir por um caminho que daqui a pouco eu falo para ele, deixa eu tentar fazer ele perceber. E não acertei, né, em algum momento ali. E aí eu percebi, Amanda, que assim, o que tem que ser dito profissionalmente tem que ser direto. Com franqueza. Tem que ser com franqueza, tem que ser claro. Então, acho que nos últimos anos, inclusive, alguns recados para mim não foram claros também. Então, existe um momento em que você fala, cara, se é profissional, tem que estar claro, né? É que a gente, muitas vezes, confunde quer colocar umas proteções as relações e acaba mais atrapalhando aquele profissional do que ajudando. Porque a gente gosta da pessoa, porque a gente simpatiza, né, com o jeito de ser, enfim, se conecta e tal. Mas se estamos no mundo corporativo, a gente precisa ter clareza, assim. Então, se as coisas estão difíceis para nós dois. O meu ponto de vista é esse, o seu é esse, mas está difícil para nós dois. Então, e eu penso que isso é uma capacitação, tá, Amanda? É um processo. Quando as pessoas têm dificuldade, como eu tive, muitas vezes de ser essa líder direta, eu precisei treinar muito fazer. Eu precisei fazer pautas organizadas de como eu ia fazer. E tem um outro lado também. O profissional espera muito do líder essas recomendações, sabe? Então, ele entende, muitas vezes, que a responsa de uma conversa difícil é sempre do líder. E não é. A conversa difícil é nossa, né? Então, 100% uma responsabilidade sua, compartilhada, né? 100% minha. Exato. Perfeito. E, Rô, o papo tá uma delícia, mas indo mais para as questões finais aqui, que eu queria muito ouvir de você. Falando de sucesso e da trajetória que você trilhou, que é tão especial. Teve algo que você queria muito durante essa trajetória e que te frustrou quando você conseguiu? Que você percebeu que não era bem aquilo? Eu associo mais a alguns projetos, sabe? Que de longe eu olhava aquilo e falava assim, nossa, pode ser muito legal isso, assim. E aí, quando eu tive espaço para fazer algo parecido, eu percebi que não ia funcionar, que não ia se conectar com as pessoas, que o momento talvez era outro. Então, acho que muito associado ao o que naquele momento, sabe? Não numa frustração de conquista. Acho que esse lance de frustrações de conquista e achar que era uma coisa e foi outra, não tive. Mas com projetos muitos, assim. E o que enriquece, porque você fala, cara...
a adaptação é assim que a gente toca. Então, muita gente fala, eu sou adaptável. E aí, quando chega um negócio pronto, que é só fazer, você começa a pensar se vai dar certo. E aí você fala, putz, espera, tem algumas coisas aqui para a gente pensar. E aí, esse processo de adaptação é muito legal. Né? Sim. É muito legal. Com certeza. E eu acho que também, até os projetos que você viu que não era para você, a gente vai entendendo o que a gente quer mais pra gente, né? Exato. Então, saber o que a gente não quer também acho que é bem importante. E, Rô, se você fosse herdeira, né? Voltando um pouquinho pro nome do podcast. Por um dia, o que você faria? Já pensou sobre isso? Já pensei. Todos os acessos e todas as oportunidades e dinheiro, enfim, ilimitado. Eu acho que eu realizaria um sonho, assim, material, né? Porque, inevitavelmente, quando a gente pensa em ser herdeiro, né? A gente pensa no financeiro, o que o financeiro paga, né? Então, para te dizer um sonho financeiro, eu estacionaria o meu mini coupé dentro da minha garagem, assim. Mas tem um lance assim que a gente pouco pensa, que é o estar herdeira do que vem com a sua vida, assim, sabe? Então, hoje eu posso dizer que toda a educação que meu pai deu, assim, que a minha família pôde dar, é herdar muita coisa. Com certeza. É herdar uma essência de pessoa, é herdar um jeito de fazer as coisas. Então, uma história. Uma história. Então, eu acho que pensando nessa vibe, né, do ressignificar o herdeiro, não pelo financeiro, mas por esse tom, eu valorizaria muito, assim, eu declararia muito mais para o meu pai o quanto é bom ser a herdeira dele. Sim. A gente fala aqui bastante no podcast sobre o quanto o privilégio não é só dinheiro. Então, às vezes é ter tido uma educação, às vezes é ter tido uma rede de apoio muito forte, às vezes é ter tido uma pessoa que acreditou em você. Exato. Né? Durante sua trajetória. Isso é um privilégio gigantesco. Privilégio. Então, gente, vamos para o quadro que vocês já conhecem, Stop de Herdeira, esse momento leve que a gente reflete um pouco sobre os privilégios dos herdeiros e escolhe algumas palavrinhas. Então, vamos lá. Rô, vamos escolher a letra. O stop é A, B, C, D, E, F, G, H. Caramba, H é difícil, hein? Deu uma leve tela azul aqui. Tranquilo. Vai pensando, que ainda não dei stop. Stop. Então, vamos lá. Pessoa ou personagem? Heloísa. Então faltou contextualizar um pouquinho. Tem que contextualizar. O quê? É que assim, é pra gente colocar coisas de herdeira. Então tem que ser uma droga. personalidade que você pense Entendi. herdeira. Mas, ó... Ô, droga. O que foi? Ai, que bobeira. O que foi? Você é famosa? Não. Você é herdeira? Sou zero famosa. Ah, é por causa do nome da Heloísa? Eu não te entendi. Não, porque eu tô aqui. É a personagem Elô do podcast. Sim. Pronto. Elô, você é herdeira? Se você é herdeira, valeu. Valeu, não? Eu tinha colocado Heloísa PRC. O nome tá muito... Quem? Heloísa PRC, só porque é famosa. Mas também não valeu. Então, 0 pra nós nesse momento. CEP. Haiti? E aí, produção? Ó, é o que eu digo. Todo país, até no Brasil, é caro viajar. Haiti tem praias paradisíacas. Então, eu colocaria Eu 10. acho que assim, Herdeira. é caro viajar. Eu coloquei Holanda. Muito bom. Comida. Hortelã. E aí, produção? Olha, eu acho que pratos com hortelã, eles têm um high level, assim. Não é? Eu acho. Dá uma incrementada. Tipo, no dia a dia das pessoas que não são herdeiras, não é tão comum. Não, e um drink, né? Que vem Acho com que hortelã. é, Ele é fino, tem chique. uma finesse. Tem. Eu Valeu, coloquei valeu. hibisco. Nossa. Hibisco Super. também, acho que dá. Objeto. Nossa, eu viajei. Helicóptero. Não. Não, Se tem uma coisa que é de herdeiro, é helicóptero. 100%. Não, essa ser? foi. Foi demais. Pronto. Eu coloquei harpa.
Eu acho uma coisa bem sofisticada. Nossa, demais. Eu acho que é meio católica, mas pode ser. Não, tem concertos de harpa. É, Ah, é fino. É fino. Imagina eu dizendo, para onde você vai este final de Ai, semana? minha aula de harpa. Ah, uma aula de harpa. Você imagina uma pessoa que não é herdeira fazendo uma aula de harpa com 8 anos? Não tem como. Talvez nem saiba o que é. Sim. Marca. H. Esther? Ah, muito bem. Até que Arrasou enfim. nessa. Eu coloquei Hilux. A gente entra no mesmo esquema da EcoSport, né? Hilux. Ah, Eu acho que talvez já Marca foi. Hilux? é. Não? 5? Eu acho que sim. Tá bom. Então vamos lá. Próxima. O stop é A, B, C, D. Boa. Eu vou adiantar que não vale dadinho de tapioca. A gente teve esse problema. A depois. gente já Ah, não, serve dadinho D. de tapioca não é de herdeira. Definitivamente. Já popularizou, já. É. Sim. Stop. Já tava. Terminei. Vai. Damos stop quase junto. Vai. Personagem, pessoa, personagem. Danilo Gentili. Ele é chato. Ele tem dinheiro, mas vai. Ele tem dinheiro, Tá. Então, ó, o meu é Diana, princesa Diana. Ah, Ela não era tão da realeza igual os outros, mas ela era nobre, então. pelo amor Era de Deus, nobre, ela- super nobre, caramba. CEP, Dinamarca. 5. Coloquei mesmo. Comida? Drágenos, sabe? Nossa, Não, Aquelas mas deve bolinhas de ser a coisa mais chocolate. herdeira que eu já ouvi. Umas bolinhas de chocolate, uma delícia. Coloquei Damasco. É. Damasco é Damasco, chique. É um chique. 15, né? Objeto. Do céu. Dólar. Que isso? Do céu é tipo um negócio que vai em cima da cama, né? Que é... Nossa, é chique. É aquela cobertura pra não entrar insetinho. Nossa, do céu eu fui longe. Foi. Eu tinha Romântica e chique. E dólar, fala do Ah, a dólar. marca eu não consegui. Dólar é bom O também. que você colocou? Dor de cabana. Dor de cabana, Eu claro. pensei em Dolce & Gabbana também, foi a coisa que eu pensei. Sim. 45. Tô perdendo. Vamos lá, última. Eu tenho que virar agora. O stop é... Ai, droga. Calma aí. O stop é A, B, C, D, E, F, G, H, I. I. Não, o F, o F tá desafiador. Calma. Não era I? Então, onde que eu tirei F? Tudo com I. Vamos cancelar. Não, eu comecei com I. Eu comecei com I. E terminou com F? E agora? Mas O que a gente quantos faz? você fez com F? Não, continua. Vamos lá, gente. manda Substitui. Só uma. Não. Então, substitui. Substitui, vai. Ai, que louca. Onde que eu tirei? Que bom que você falou, senão a gente ia fazer com duas Nossa, vezes. assim, divertidíssimo. Nossa, difícil. Se o F tava difícil, É difícil, eu acho. só fiz 2. Ó, objeto, eu tô viajando, mas é o que vem na cabeça. Ai, se você quiser desistir dessa. É, vamos. Eu topo. Você topa desistir? Top. Eu desisto. Ó, desistência tem um decréscimo de 5 pontos 5 pontos pra cada um. pra cada um. Menos 5. Nossa. Ok, senhora. Não vai ter o que tirar de mim nessa rodada. Pessoa, personagem. Itamar Franco. Ah. Sim, achei Sim. chique. Eu não... Político. É, Achei pode ir, pode ir. Gente herdeira. Eu não consegui pensar no herdeiro. Esse ator não é herdeiro. Ele é super militante, ele não é herdeiro. Quem é? Ícaro Silva foi o que veio na minha cabeça. É, mas é com I, amiga. Tá tudo bem. Tá na... É da Globo? É da Globo hoje. CEP? Irlanda. 5. Meu Deus. Ô, Jesus. Botaram igual? Comida. Não é nada chique, mas depende de como você serve. Isca de peixe. É, eu pensei Aí, ó, nisso. a gente tava debatendo que se eu estivesse jogando, eu ia jogar isca de alguma coisa. Eu daria 5. Tá bom. É, um 5. A gente dá 5 quando a gente não tem certeza. Combinado. Se tivesse uma isca de robalo, Eu aceito. É, se fosse um peixe. Objeto, nossa, gente. Eu não achei Eu objeto. fui muito irônica. Eu coloquei isenção fiscal, porque é coisa de milionário.
Nossa, mas é um objeto Militou. muito desejado. Militou com força. Sem taxação de Faz sentido, né? Deixa. Dá 10 pra ela. Eu Dá acho que eu 10. mereço um 10. Eu acho que ela merece um 10. Ah, é que não é um objeto, né? Ah, mas a gente considerou dólar. Assim. Ah, mas o dólar É a consequência, vai, deixa. Ela é mais boazinha que a minha produção. Ah, vamos dar 5, então. 5. Mesmo assim, ela vai ganhar, gente. Fiquem tranquilos. E marquem. Oi? Marca com I. Não consegui. Eu pensei em Odyssey. Eu coloquei Instagram. Funciona? Claro! 10. E se for pensar no Mark Zuckerberg, é um bilionário. Ok. Excelente. Mandou muito bem. Então, total. Não esquece do menos 5 nessa rodada. Ok. Então é 25 só. Nossa, terrível. O meu foi 90. Arrasou. Oh. Não, eu acho que eu vou cancelar esse quadro, porque grávida, não. eu tô péssima. Você não vai cancelar, não. É um quadro divertidíssimo. Maravilhoso. Pô, foi um prazer receber você aqui. Acho que, como sempre, nossos encontros são muito genuínos, nossas trocas são muito verdadeiras. Gostei demais de conhecer mais a tua história. E obrigada, viu, por ter aceitado esse convite. Fiquei muito feliz. Imagina, eu que agradeço o espaço. Quando a gente fala da nossa história, eu acho que é um momento especial para a gente recordar como foi, né? Para a gente valorizar tudo que a gente fez. Ressignificar algumas coisas. Ressignificar o que foi importante, que agora se torna mais valoroso. Então, eu que agradeço. Eu amei te rever, principalmente agora, né? Sim, A num gente novo tá falando de momento. um momento muito especial para você. Então, que seja lindo, como foi para mim. Obrigada, Rô. Que assim seja. Queria que você olhasse para essa câmera aqui, deixasse suas redes, onde as pessoas podem te encontrar, se no LinkedIn, no Instagram. Ai, boa. Me acha fácil, Roberta Cuenca Ferreira, no Instagram. Eu tenho um perfil profissional que eu troco um pouco dessas conversas de educação, né, corporativa. Meu estado agora na Planejar me permite conversar um pouco mais sobre educação financeira, sobre planejamento financeiro. Então, vai ser um prazer te ver lá, né, querendo conhecer um pouco mais. Com certeza. Vamos lá, gente, que tem muito conteúdo legal, vocês vão gostar bastante. E aqui fica meu recado também para vocês seguirem o Não Nasci Herdeira em todas as redes sociais. Estamos no TikTok, YouTube, Instagram, as redes do Mark Zuckerberg todas. E eu encontro vocês no próximo episódio. Obrigada pela audiência. A gente se vê. Beijo.